Lá se foi mais uma semana. E adivinha, aqui estamos nós mais uma vez, trazendo o melhor do agronegócio para você. Dá uma olhada no que a gente preparou para o programa de hoje. O curioso cultivo de cogumelos em container. Mercado de ovinos e caprinos não para de crescer. Peixinho é a punk da moda. Já experimentou? As 1001 utilidades do gado canchim. Mandioca rosada é fácil de cultivar e mais nutritiva. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! A criação de ovinos e caprinos já está disseminada por todos os cantos do país, mas é no Nordeste onde ela representa um papel ainda mais significativo, tanto economicamente como na cultura do povo. Há mais de 40 anos, a produção de ovinos e caprinos vem crescendo no Brasil. Nesse contexto, a região do semiárido se destaca. Seja na carne, no leite ou até mesmo no couro dos animais, a atividade tem mostrado seu alto valor agregado, que carrega o saber fazer além da cultura nordestina. A caprinocultura e a ovinocultura são duas atividades que têm um alto potencial de promoção do desenvolvimento da região. São duas atividades muito adaptadas às condições de clima e que estão na tradição das pessoas de criarem os caprinos e os ovinos. Então a gente tem os maiores rebanhos de caprinos estão no ambiente do semiárido e também uma quantidade muito expressiva dos ovinos também nessa região. Ao longo do tempo, há um desenvolvimento dessa atividade. Essa é uma atividade que vem evoluindo, apesar dela ter muitos desafios ainda pela frente, mas nós vemos uma perspectiva muito boa, porque a cada dia mercados tradicionais demandam produtos e novos mercados se abrem, abrindo novas perspectivas para o caprinocultor, para o ovinocultor, que vive no ambiente do semiárido. A carne caprina e ovina é uma base, né, da culinária nordestina, é muito forte, é muito tradicional. A gente sabe que a carne caprina e ovina é uma carne considerada muito saudável, uma carne magra. Então, a gente acredita que o potencial de consumo é cada vez mais crescente. A gente vê na região Nordeste vários casos de sucesso de frigorífico com marcas, né, próprias, colocando essa carne no mercado consumidor, e a demanda é cada vez mais crescente. Mesmo com os derivados vindo numa crescente de consumo, o leite ainda enfrenta desafios para se tornar popular. O leite de cabra, ele é um excelente alimento para todas as idades. Então, a gente precisa popularizar mais, a gente divulgar os benefícios do leite de cabra. E em relação aos seus derivados, os derivados do leite de cabra, como queijo e iogurte, são um alimento de altíssima qualidade. Quem experimenta um queijo de cabra pela primeira vez tem aquele receio, mas quando ele consome e vê a qualidade que esse produto tem, ele acaba se apaixonando, acaba fidelizando. E nós aqui temos na região Nordeste, no semiárido, queijos que inclusive foram premiados fora do país, em regiões com tradição na produção de queijo, como na França. Como consequência do crescimento desse setor, ações de incentivo por meios de projetos e parcerias têm sido importantes na vida dos produtores.
A rota de aprendizagem é uma delas. A rota de aprendizagem ela surgiu da experiência de diversas instituições na área da caprino-ovinocultura. Então, o FIDA, através de seus investimentos no Nordeste, tanto a nível estadual quanto programas capitaneados a nível federal, investiu muito na caprino-ovinocultura, em práticas sustentáveis e que permitam que essa cadeia se desenvolva no semiárido. Então, essas diferentes instituições juntaram forças justamente para poder organizar essa ida a campo, onde a gente identificou boas práticas, casos de sucesso envolvendo a caprino-ovinocultura, que se beneficiaram também dos investimentos dessas diferentes organizações, e a gente está aqui podendo experimentar, dialogar, conversar. Foi selecionado um grupo bem interessante de participantes de diferentes instituições. Então eles estão aqui com essa oportunidade de aprender, mas ao mesmo tempo eles também estão deixando aqui um pouco do seu conhecimento. E eu acho que esse é o diferencial da rota, onde você cria esse ambiente propício para a troca, para um intercâmbio, e a gente tem certeza que daqui vai gerar esse poder de multiplicação e que as experiências que foram visitadas e que vão deixar uma sementinha nos participantes, e a gente espera que dentro do seu contexto de atuação, das suas instituições, possam de certa forma adaptar e na medida do possível replicar o que eles estão experimentando durante as visitas. Sou produtor rural, sou filho de produtor rural, faço parte da diretoria da Coap, hoje como presidente. A cooperativa foi fundada em 1999 com o objetivo de atender a cadeia da caprino-ovinocultura. Inicialmente era para atender o município de Pintadas, mas o negócio foi crescendo, a gente foi expandindo, abrimos um pontinho de venda na cidade. Como foi fluindo a produtividade, o negócio, aí surgiu a necessidade de a gente abrir o frigorífico, para fazer o abate de caprinos e ovinos. A Frig Bahia é uma cooperativa, né, de produção. A principal atividade dela é processamento de caprinos e ovinos, onde a gente coloca esses produtos no mercado, certificado, em todo o território nacional. A Frig Bahia ela trabalha com cortes especiais de caprinos e ovinos. A gente compra esses produtos aí, a matéria-prima dos produtores, né, em toda a Bahia. A gente faz essa aquisição. Nesse processo nós temos 5 núcleos de produção, que são cooperativas parceiras, a exemplo da Coap Pintadas, mas nós temos a Central da Caatinga e Juazeiros, temos a Uniagro e Manuel Vitorino, e assim outras em demais territórios. Essa matéria-prima ela chega em Pintadas para o abate dos caprinos e ovinos, sendo que os animais no peso de carcaça ideal, na média entre 14 até 21 quilos, e dali a gente faz o abate da carcaça e faz o processamento de vários cortes. Ao todo a gente tem 43 cortes finos, né, atendendo as grandes redes aí em todo o Brasil. Na Chapada do Vale do Rio Itaim, no Piauí, a importância do associativismo é ampla e os produtores têm conseguido avançar nas suas produções. Se ele está unido em associação, em cooperativa, ele tem uma facilidade maior de conseguir, às vezes, até um poder de compra. Quando a gente está no período de estiagem, por exemplo, que demanda de suporte de alimentação, quando ele está unido em associação, em cooperativa, aquele grupo ele tem um poder de conseguir fazer uma aquisição, por exemplo, mais fácil do que ter um poder de barganha do que se ele estiver aqui, ele chega ele só. Já em Pernambuco, na região do Sertão de São Francisco, as cooperativas entrelaçam os caminhos entre os ovinos e caprinos cultores, técnicos e empresas do setor agropecuário. Então temos hoje dentro da Capricum 25 cotapartes, mas temos 125 cooperados. Por que isso? Porque existe grupo de produtores que são mini pequenos produtores que se juntaram e que adquiriram uma cota-parte. Temos produtores que têm uma cota-parte e temos empresa como a Capricum Frigorífico, que também é cooperada, né, da Capricum. E uma área de abrangência bem interessante, porque ela pega todo o sertão da Bahia, Pernambuco e Piauí, que nada mais representa do que o maior território em produção de caprino e ovino hoje no Brasil. A gente tratamos
cortamos, preparamos e já entregamos no jeito já preparado para venda, já dado o vácuo já. Antes da gente trabalhar aqui, era mais, a gente passava mais dificuldade. Hoje melhorou para a questão financeira, para a família, no caso para os meus filhos, para o meu esposo, tudo melhorou bastante. Dentro das nossas possibilidades, a gente dá assistência a eles, incentiva a produção, absorve essa produção e comercializa. Sertânia já era conhecido, se você entrar aqui, você vê Sertânia já é conhecida como o berço da caprinocultura. E nós somos referência nacional em anglo-nubiano, em genética. Sertânia tem produtores premiados nacionalmente, toda exposição que tiver nacional tem um de Sertânia no meio. Pode ter certeza, principalmente em anglo, né? Porque a gente tem certeza de uma coisa, aqui, na minha região, essa é a única atividade que a gente pode dizer que é viável, sustentável para o pequeno produtor. Nós somos uma cooperativa, né, de caprinocultores, onde a gente tem uma unidade de beneficiamento de leite de cabra, onde a gente processa diariamente em média de 4 mil litros de leite por dia, um raio de captação de 150 quilômetros em 20 municípios, e atuamos há mais de 20 anos, né? E nós temos alguns exemplos, né, de algumas unidades, né, na nossa região, e eu acho que o nosso diferencial foi justamente a nossa ousadia, sabe? A gente, nesses 20 anos, nós não nos acomodamos, né, pelo fato em produção, né? O que está nos faltando hoje é a oportunidade de mercado privado. Assim, esse realmente é um gargalo que falta mais destinação nossa mesmo também, entendeu? Mas aqui acho que nos levou assim a receber o reconhecimento, né, de alguns parceiros, né? Seja investimentos, seja de informações, seja de capacitações, né? Tudo isso a gente acha que é também devido a todo esse trabalho que a gente fez em todo esse tempo, né? A gente acabou se destacando devido a todo esse empenho que a gente vem tendo, né, junto à atividade aqui no Cariri Paraibano. Antes do advento da indústria têxtil, o couro de ovinos e caprinos tinha muito valor. Com o tempo, isso foi mudando, mas os programas de incentivo junto às cooperativas, aos poucos têm retomado a valorização desse produto nobre. Aqui a cooperativa a gente considera sim um diferencial, que ela vem uma atividade que ela vem passando de pai para filho, é uma atividade cultural. Haja visto, eu sou filho e neto de curtidor, outros artesãos também de igual forma, e essa atividade ela tem por diferencial trabalhar a parte natural. E ela é dividida em curtidores, porque são as pessoas que trabalham pegando a pele que sai da salgadeira, a pele seja in natura, e aí a gente faz o processo de conservante permanente, que é o tanino, que é a base do angico, que é uma planta nativa da região. Então esse objeto é quem faz o curtimento do couro, deixando ele pronto para que outra parte dos sócios da cooperativa, que se chama de artesão, ele pega essa pele natural, curtida no angico, e transforma em artefatos de couro, como o chapéu, a bolsa, a sandália, o cinto, carteiras e etc. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. O estado do Mato Grosso é uma das maiores potências mundiais no agronegócio, mas não é só de grandes propriedades que vive um estado tão rico. A pequena propriedade é fundamental para o abastecimento e desenvolvimento do estado, e para auxiliar o crescimento desses produtores, a Prefeitura de Cuiabá criou o Cuiabanco e o Agro da Gente, duas iniciativas que buscam fazer a diferença. O Cuiabanco foi uma iniciativa do prefeito Emanuel Pinheiro. Inserimos o Cuiabanco dentro do plano de governo da atual gestão
Ele participa de um projeto maior, que é o Pra Frente Cuiabá, que é composto por 6 pilares, que tem por objetivo, no caso do Cuiabanco, garantir acesso a crédito, principalmente ao pequeno empreendedor, aquele que precisa de oportunidade para poder dar o seu primeiro passo no seu negócio. O Cuiabanco ele iniciou numa parceria junto com o Sebrae, é uma carteira de crédito que oferta recursos na ordem de R$ 1.500 até R$ 25.000, e por meio de um fundo de aval e de um fundo garantidor, nós temos a condição de poder subsidiar os juros. Quem toma recurso até R$ 5.000 para empreender e paga as suas parcelas em dias, que ele tem o chamado bônus da adimplência. A prefeitura subsidia e banca os juros para poder garantir ainda maior sustentabilidade na condição do empreendimento dar certo. Não é só de financiamento que o produtor de pequena propriedade precisa. Capacitação, infraestrutura e tecnologia são fundamentais para o sucesso de uma propriedade. Porém, esses são recursos que muitos produtores têm dificuldade de alcançar sozinhos. É um projeto muito bom, né? O agro da gente, tem um projeto da Ipaer também, o REM, né? Que tá tudo junto. E graças a Deus tá indo bem, estou muito feliz, tá bom demais. Eles estão te ajudando aqui com uma mentoria com relação à sustentabilidade. Tem uns painéis solares ali atrás, tem um capinha-açu aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o capinha-açu é muito bom, né? Tem a biolô da Águas Cuiabá, que foi aplicada aí. Você pode ver que a terra aí ela é meio ressecada, mas o capim tá verde, mesmo na seca, né? E aí também no caso da Ipaer, do projeto REM, veio os adubos para colocar na pastagem, melhorou muito os piquetes. Aí a ordenha e o curral, que ajudou muito. Agora vamos partir para a cozinha, e a certificação dos produtos. A produção de cogumelos vem ganhando cada vez mais importância e não requer muito espaço para ser economicamente viável. Duvida? Então confira esse interessante projeto que a gente foi conhecer. A produção de cogumelos é vista como uma atividade inovadora, porque o seu produto é considerado o alimento do futuro. Mas aqui em Jundiaí, nós encontramos um produtor que pensou um pouco mais fora da caixa e decidiu produzir em containers. Lucas, que ideia é essa? Pensou um pouco fora da caixa e foi produzir dentro da caixa, né? E como diz meu amigo Guilherme, é o alimento do futuro que você pode consumir hoje. A princípio, a nossa ideia, nosso projeto inicial era uma estufa de alvenaria, mais convencional, mas conforme as ideias foram saindo através de mim, do Guilherme, do Jorge, numa das fases desse estudo, a gente chegou nessa possibilidade de fazer esse teste e produzir em container. Foi aí que veio a ideia de fazer esse modelo de fazenda urbana em containers, que deu uma sinergia muito boa com o cogumelo, que é um reciclador da natureza, né? Tanto no aspecto técnico, de usar o container no modelo reefer como estufa, como no aspecto ideológico, né? Que o container também já teve o seu uso inicial como para o transporte marítimo, e após virar sucata, a gente transformou em estufa para produzir esse alimento de qualidade. Nesse sistema que vocês adotaram, tem um controle melhor? Quais são as vantagens? Sim, isso foi um dos pontos que a gente considerou, né? Observando algumas dores que os produtores tradicionais tinham num cultivo com uma estufa um pouco mais exposta ao clima externo, a gente conseguiu chegar numa atmosfera dentro desse container que nos possibilita ter a produção com uma frequência muito boa, tendo cogumelo durante todo o ano, né? Então, eu vou mostrar lá depois para vocês com mais detalhes, mas se a gente pega uma proporção do peso do substrato que tem lá dentro, transformando em cogumelo, né? Hoje a gente chega a ter lotes com produção de 25% até 27% de cogumelo em relação ao peso do substrato. Tem como mostrar pra gente um pouquinho da rotina de vocês aqui? Dentro dessa vamos caixa? lá dentro conhecer. Vamos lá. Entre diversas variedades, no Brasil, os cogumelos Paris, shiitake e shimeji se destacam como os mais consumidos. Para entrar aqui, a gente precisou fazer um processo de higiene, né? Quais são os cuidados que vocês têm aqui diariamente? Isso, vocês puderam ver aqui que a gente toma um cuidado com a asepsia ao entrar na estufa. O porquê disso? Porque a gente pode estar trazendo de fora algum fungo competidor ou algo que possa contaminar o nosso cultivo, né? Então a gente sempre tem um álcool aqui, 70, para higienizar. Tem até um
um sapato que a gente deixa para quem vem colher todos os dias aqui, né? E a gente toma esse cuidado tanto na fase de frutificação, que é o que a gente vai ver agora, mas principalmente na fase de incubação, que é a fase que o substrato chega aqui virgem. Esse é o momento que a gente tem que mais tomar cuidado para não trazer algum fungo competidor que impeça a colonização do micélio do shimeji. Quais são as principais doenças ou pragas que podem atingir aqui a cultura? Eu vi também que tem uma estratégia que vocês usam ali. Isso, Como aqui funciona? a gente trabalha de forma 100% natural. A gente não usa nenhum tipo de defensivo, né? Esse é o fungus gnat, um mosquitinho que ele se alimenta do micélio do fungo. E essa é uma forma de controle dessa praga. A gente coloca um adesivo amarelo que a cor atrai ele, e coloca uma cola entomológica que não seca. Então, quando ele vem, ele fica grudado aqui. Esse seria o principal vilão. Esse é um deles. Existem outros fungos competidores. Um vilão do cultivo é o tricoderma. Então, na fase de incubação, a fase que esse substrato chegou aqui virgem, é a fase que eu falei que tem que tomar bastante cuidado. O tricoderma é um que, se ele conseguir colonizar, chegar aqui nesse substrato antes do micélio do fungo colonizar, acaba sendo um pesadelo para os produtores de cogumelo. Conhecer as necessidades de cada fase produtiva garante o desenvolvimento e a qualidade do produto. Do início, Lucas, como que funciona o processo antes de chegar aqui? São 3 fases, né, que a gente fala. A primeira é quando vai ter a inoculação do micélio do fungo numa semente que é como vetor, que ela é usada como vetor só. No caso do cogumelo não tem semente, né? No cultivo é o micélio do fungo que a gente fala. Então lá nesse laboratório onde eles vão produzir as sementes, entre aspas, no caso pega uma semente de trigo, que já está esterilizada, eles vão inocular o micélio do fungo e esse trigo vai ficar sujo com esse micélio. Essa é a primeira etapa. Aí ela vai para a fase do preparo do composto, desse substrato. Hoje a gente não faz essa operação, a gente terceiriza e tem um parceiro. Então ele pegou essa semente, o que ele vai fazer lá? No caso do shimeji, ele vai pegar como matéria-prima o bagaço de cana e braquiária, ele vai dar um tratamento lá na câmara de pasteurização para esterilizar e depois ele vai inocular essa semente numa proporção com a quantidade de substrato. E ele vai enriquecer esse substrato com calcário, cal, né? Para ficar uma relação de hidrogênio e carbono bem legal, que é o que vai favorecer muito a colonização desse fungo e depois a frutificação, né? Uma vez esse substrato aqui dentro da nossa estufa, que ele chegou para nós, ele entra para a fase de incubação, que é a fase que a gente chama de corrida do micélio. É quando deu todas as condições para ele aqui se alimentar, vamos dizer assim, e ele vai consumir toda essa palha aqui dentro. Nessa fase de incubação, a gente dá o seguinte tratamento aqui na nossa estufa. A gente controla o ppm, o CO2, por volta de 3.000 ppm, a gente deixa um pouco mais, um pouco menos, e a temperatura 26 graus e a umidade por volta de 40%. Isso vai ficar aqui, para esse modelo nosso aqui, que é esse saco com 20 quilos, por volta de 20 dias. Após 20 dias, os cogumelos, o micélio, depois de colonizar toda essa palha, ele vai começar a nascer nesses furinhos dos sacos. Aqui a gente pode ver um que brotou agora, que está bem no início, pequeno, né? Até uns maiores aqui que já dá para colheita. E daí ele vai começar a nascer. Quando ele começou a nascer, a gente muda a atmosfera da sala, que é o que a gente chama a fase de frutificação. Aí no caso a gente mantém os 26 graus, mas o ppm tem que ser abaixo de 500, ou seja, muito oxigênio aqui para o cogumelo, e a umidade de 80% até um pouco mais. Aí são as condições ideais que o cogumelo vai ter para nascer assim bonito e a gente conseguir ter um cogumelo de qualidade. E em questão que as pessoas falam muito sobre luminosidade, interfere aqui? Como funciona? Então, diferente do que a gente vê um pouco na literatura, né? A questão da luminosidade a gente viu não ser tão relevante. Aqui nesse container fica escuro a maior parte do tempo. A fase de incubação a gente quase não entra aqui, é uma fase que tem que tomar muito cuidado para a gente não trazer fungos competidores e tal, né? Então a gente só controla os parâmetros aqui e vai analisando uma vez por dia, a gente só dá uma entrada assim, né? Mas se você pegar na fase de frutificação, a gente só tem luz artificial para colheita.
a maior parte do tempo ele fica no escuro. E isso não interfere em nada, né? A gente está tendo resultados muito satisfatórios, com excelentes colheitas e produtividades altíssimas, bem acima do que a gente costuma ver por aí. Agora falando um pouquinho sobre a colheita, como vocês sabem que está no ponto ideal para poder colher? A colheita, quando a gente pega um cogumelo, no caso esse aqui, ó, que a lapela dele começa a querer abrir, ele já está na fase da colheita. A gente costuma até colher antes dela abrir, quando ela está levemente ainda fechadinha, a gente colhe, que a gente chegou a resultados que nessa fase a gente consegue ter um cogumelo mais macio, com uma qualidade muito maior. Com essa prática, muitos dos nossos clientes até chegaram a falar que não gostavam de shimeji branco por ele ser mais fibroso, né? Só que depois de consumir o nosso cogumelo, eles falaram ao contrário, acharam o shimeji branco mais macio, com uma textura bem diferente do que eles estavam acostumados a ver por aí, né? Pode variar a quantidade que vocês colhem, mas tem uma média por saco? Ou, no geral, assim, por mês que vocês tiram? Hoje, por container, a gente consegue ter uma colheita aqui de 600 quilos nessa fase que dura 3 meses. Então, 200 quilos por mês de cogumelo. Isso vai variar bastante. Tem dia que a gente colhe 40, 50 quilos dentro do container e tem dia que a gente colhe 5 quilos, né? Por isso, a gente setorizou em várias salas para chegar numa média, né? E conseguir atender nossos clientes. Lucas, você tem uma dimensão de quantos sacos tem nos containers? Sim, aqui a gente tem em cada container por volta de 140 sacos, o que dá aí por volta de 3 toneladas de substrato, né? E a gente colhe aí nesses 3 meses que eles estão frutificando em torno dos 600 quilos, a qual eu mencionei. Depois que colheu, qual o processo que vocês precisam fazer para continuar essa produção? A gente precisa manter a atmosfera adequada. No caso aqui, esse cacho, ó, a gente vai colher ele e nesse mesmo furo que eu acabei de colher esse cogumelo, vai vir outros fluxos e vai nascer outro cogumelo nesse furo. Depois desses 90 dias de colheita, qual o processo que vocês fazem? Após os 90 dias que a gente colhe os cogumelos aqui desse substrato, o saco ele começa a exaurir. Ou seja, ele vai perdendo um pouco os nutrientes. É aí que a gente vai trocar e renovar esse substrato por um novo. Só que esse substrato, ele ainda não chegou no seu final. A gente leva ele para um produtor parceiro de orgânicos, de fruticultura, que ele é considerado um excelente adubo natural, né? O pessoal faz aquela cama nos canteiros, ele pode até ser um defensivo em alguns casos, e um adubo natural. Ele é riquíssimo, então ele tem o seu destino final depois de produzir cogumelo aqui pra gente. De acordo com a legislação, os cogumelos in natura não devem ser embalados a vácuo, pois essa prática pode causar a proliferação de bactérias como a causadora do botulismo. Lucas, depois que a gente colheu, qual o processo que vai ser feito? Depois da colheita, a gente vem aqui para a sala de apoio para fazer a limpeza do cogumelo. É bem simples, como vocês viram lá, o substrato que tem bagaço de cana e braquiária, ao colher, sempre pode ficar algum resquício aqui na base do cogumelo. A gente só corta essa parte. E daí a gente pesa. E depois a gente leva ele até a câmara fria para dar um choque térmico, né? O cogumelo ele continua vivo, então a gente dá um sossega-leão nele para ele parar de querer se desenvolver. Até às vezes ele perde um pouco de umidade, né? Às vezes ele pode vir com excesso de umidade. E após esse choque térmico a gente vem para a embalagem, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa embalagem, ela pode ser feita a vácuo ou não? Não, a embalagem não é a vácuo. Muitos clientes nossos acham que é a vácuo. A gente adotou esse modelo para sair do isopor, que gera muito resíduo. E esse aspecto parece a vácuo, mas não é. A gente simplesmente coloca nesse saco plástico e tira o excesso do ar, o que dá um aspecto bem legal para a embalagem. Depois de colhido, depois de colhido e embalado, quanto tempo leva para poder consumir? Esse cogumelo foi embalado hoje e aqui ele já consta na embalagem, 10 dias de validade, né? Por lei a gente coloca 10 dias de validade. Quando o cliente vai comprar, o que ele tem que olhar na embalagem para ver se está tudo certinho aí com o produto? Ele pode olhar a validade,
né, a data de embalagem, mas além disso, o importante é ele olhar o aspecto do cogumelo, né? Se ele traz um aspecto fresco, porque muitas vezes a gente vê um cogumelo já amarelado, com muita umidade, isso pode ser um sinal de que não é um cogumelo tão recente colheita, né? Você comentou que não pode estar amarelado, né, na hora de comprar. Mas aí, no caso, durante a produção, ele pode ter uma coloração mais escura, né? Mas isso não altera. Sim, isso acontece quando ele está nascendo, o primórdio, o broto do cogumelo, na frutificação, e dá alguma temperatura bem baixa, ele acaba sentindo um pouco essa temperatura e ele tende a ficar acinzentado, às vezes um pouco escuro. Mas não é shimeji cinza, shimeji preto, é o shimeji branco que teve uma alteração da cor devido à temperatura. Alterar a cor, altera o sabor também ou não tem a ver? Não, você pode pegar um shimeji branquinho e um mais acinzentado. Colocou na panela, você vai ver que ficou o mesmo produto. Só não pode ser amarelo, né? Só não pode ser amarelo. Perfeito. Você pode demonstrar pra gente como que embala? Sim. Prezando pela sustentabilidade, a produção é aproveitada em 100%. Inclusive, quando a colheita é excedente, os cogumelos são transformados em produtos artesanais. Aqui está o resultado final de tudo que foi produzido ali, né? Isso mesmo. Esses daqui são os nossos produtos, né? No caso o shimeji, que a gente produz aqui na nossa propriedade mesmo. A gente tem também o cogumelo shiitake, o Paris, o portobello. E aqui os produtos que a gente faz à base de cogumelo, antepastos de shimeji, de Paris, e aqui os congelados, né? Que a gente faz com cogumelo que está fora do padrão, ou em colheitas grandes que a gente tem em alguns momentos dos fluxos, né? No caso aqui o quibe de shimeji, hambúrguer de cogumelos e a almôndega. Esses são os produtos que a gente tem hoje. Para quem não come carne, esse hambúrguer é uma boa opção, né? Excelente. Eu falo até quem come carne, porque hoje nossos clientes não são só veganos ou vegetarianos. Muitos carnívoros estão aderindo ao nosso produto por ter uma qualidade e ser um produto mais leve e de valor nutricional agregado muito forte. A gente percebe que inovação aqui não está em falta. Você pensa em ampliar esse portfólio? Sim, inclusive inovação está nos nossos valores, né? Vocês conheceram a estufa lá bem diferente, a gente trabalha com a estufa com aplicativo, consegue controlar os parâmetros dela aqui. E em relação ao portfólio, sim, a gente pensa em aumentar. A gente já tem alguns produtos que a gente faz de forma sazonal, por exemplo, um portobello recheado com queijo, um caldo de shimeji, são produtos que a gente faz de forma sazonal, mas que a gente pretende aumentar e deixar de forma fixa no nosso portfólio no futuro. Para o produtor que quer ingressar nesse ramo de produção, quais seriam as dicas que você daria? E assim, com base na sua experiência, quais são os principais erros que podem ser evitados? Eu acho que de início, quem está interessado em ingressar na fujicultura é fazer algum curso com um profissional capacitado. A gente dá consultoria, no momento estamos segurando um pouco por conta da demanda de outras frentes da empresa, mas a gente vai voltar em breve com as consultorias. Ou existem outros profissionais também no mercado aí bem capacitados que podem dar uma visão bem ampla do que é fujicultura, para essa pessoa ter certeza se ela quer ingressar nesse ramo ou não. O investimento que você indica inicialmente seria qual o valor, mais ou menos? Vai depender muito do modelo de cultivo, né? Se for um modelo mais simples, uma estufa de plástico ou de alvenaria, ou se for um modelo mais de fazenda urbana, com placas isotérmicas, os containers reefers que a gente usa, dá um investimento um pouco mais caro. No nosso caso aqui, 2 containers que a gente começou, com uma sala de apoio, com os equipamentos que a gente precisa, é um investimento inicial de aproximadamente R$100 mil. Bom, de tudo que a gente viu aqui hoje, a gente percebe que deu certo a invenção de vocês, né? Vocês pensam em ampliar ainda mais a produção? Sim, com certeza. A gente já tem uma projeção para esse ano 2023 de aumentar a produção. E o legal é que deu certo, você falou, mas a gente vem se atualizando, né? Então, cada momento a gente faz um teste novo, aplica mais um equipamento de inovação que melhora o nosso cultivo. Então, deu certo, está melhorando e com certeza a gente pretende evoluir e expandir. E não ficar só em Jundiaí também. Quem sabe daqui a pouco tem a Farm Box em outros lugares do Brasil. Gostou dessa reportagem?
Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Vilmon Fortaleza Vargas, Fábio Arjona, Rosimeire Soares, Wagner Figueiredo, Jesus Tadeu Monteiro Lima, Almir Schroeder, Roberto Alves Ovinski, José Chile, Ferdinando Cabral e Fernando Júlio Mendes. O Arnaldo Derêncio pediu uma reportagem sobre abelhas jataí. Arnaldo, a gente falou disso há pouco tempo, mas deve retomar o assunto em breve, então fique ligado. O Eliseu de Macedo havia pedido uma matéria sobre a produção de cogumelos. Deu sorte, hein, Eliseu? Gostou da matéria de hoje? Ficou linda, né? A Edilaine Barbosa de Lima quer saber como cultivar beterraba. Ok, Edilaine, a gente falou com um grande especialista e semana que vem a reportagem vai estar aqui. Por isso não perca o próximo programa, tá? E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. A gente tem falado bastante de punk por aqui, não é mesmo? E uma das mais curiosas virou moda e vem fazendo sucesso até mesmo em buffet de casamento. Não sabe quem é? É o peixinho, que além de tudo é muito, mas muito gostoso. O peixinho é uma espécie de punk, produto alimentar não convencional com grande potencial de cultivo nas regiões sul e sudeste do Brasil. O nome da planta se dá pelo formato de suas folhas, espessas, carnudas e saborosas, que podem ir muito bem fritas ou até mesmo empanadas. As propriedades antioxidantes, tanto das folhas quanto das flores do peixinho, fazem dele uma boa opção para uma dieta saudável. O pesquisador da Embrapa mostra como podem ser feitas as mudas, facilitando a propagação da lavoura. Nós estamos com esse canteiro aqui plantado há 2 anos, né? E ele já está com as toceiras muito graúdas, muitas folhas senescentes, já colhemos várias vezes, né? Depois do 3º mês começa a fazer a colheita e agora é um momento que a gente observa já um certo desgaste de nutrientes, né? Um esgotamento de nutrientes, e aí a gente vai fazer uma renovação do canteiro em outra área, fazendo rotação de culturas, e para isso a gente vai retirar a toceira, né? E depois fazer o desmembramento das mudas das toceiras. Tá? Basicamente, né, com auxílio de enxada, enxadão, tá? A gente retira a toceira, né? E aqui a gente vê o tamanho que já está essa toceira, né? Mais ou menos 2 anos de desenvolvimento, tá? Okay? Então aqui tem pelo menos 50 mudas, né? Talvez 70, 80 mudas, né? E a gente faz aqui com auxílio agora de uma faca, né? Então, com auxílio ou de uma faca, ou de uma tesoura de poda, ou de um estilete, alguma ferramenta cortante, a gente vem fazendo o corte das mudas, né? E a limpeza, né? A toalete delas, tá? Então quando a gente corta ainda tem muitas folhas senescentes aqui. Senescentes são essas que já estão amarelando, né? Translocando nutrientes para os brotos, já estão se esgotando os nutrientes. Essas folhas em bom estado a gente aproveita, né? Então vão para a cozinha, né? Vão ser preparadas. E aqui a gente tem uma mudinha, né? Individualizada, uma muda pronta, tá? Olha porque que ela às vezes é chamada de orelha de coelho, tá? Então essa orelhinha de coelho aqui, né? Essas folhas iniciais aqui, elas parecem muito com umas orelhinhas de coelho, tá? Então vamos preparar umas 10 mudinhas. A gente sempre recomenda, quando faz uma renovação das mudas, após 2 anos no canteiro, apesar da sanidade que está aqui, né? Mas a gente sempre recomenda fazer uma desinfestação das mudas com água sanitária, bem diluído, mais ou menos uns 2,5%, né, o que seria 50 ml para 2 litros. Tá? Eu uso 50 ml de água sanitária no total de 2 litros de água. Isso dá 2,5%. Tá? Então vou destacar umas 10 mudinhas. Tem 9 vasinhos já prontos ali, vou fazer 9 mudinhas. Tá? Então a gente tira as folhas
laterais e deixa só esses brotos. Deixar muitas folhas na muda gasta muita energia para ela levantar essas mudas todas, né? Para ela enraizar novamente e levantar essas mudas, né? Opa, foi junto lá. Então eu vou fazendo aqui umas 9, porque a gente tem 9 vasinhos cheios ali, por isso. Já estou de olho aqui em fazer esse peixinho empanado, a milanesa. Outro dia eu fiz pizza de peixinho, tá? Ficou uma delícia. Foi mesclando, né, o peixinho junto com mussarela em cima, ficou maravilhoso. Tá? Aqui, tá. Bom, estamos aqui com as mudas, né? E a gente vai preparando as mudas. Então nós vamos desinfectar aqui as mudas, né? Desinfestar as mudas em uma solução de água sanitária 2,5%, que é 1:40. Isso dá mais ou menos 50 ml em 2 litros de água. Tá? Então ela fica mais ou menos 1 minutinho aí. E aí a gente agora vai fazer o plantio dela no vaso. Então a gente recomenda aqui fazer essa renovação. Daqui vão sair as raízes, poucas folhas para não pesar muito para a muda, para ela de energia, né? E esse plantio aqui no vasinho. Essas duas aqui podem sair aí. Plantado aí peixinho, tá? E ela vai ficar numa condição de viveiro, né? Então a meia sombra, né? Seja um telado, uma estufa, né? Uma casa de vegetação, não muito quente, tá? O detalhe é que peixinho é uma planta de clima ameno, então se for uma estufa daquelas que esquenta muito, pode ter problema de pegamento. E é muito comum aqui quando está no verão, a gente plantando agora no inverno não é muito problema, mas quando está no verão a gente coloca palha aqui, porque o solo escuro ele acumula, né? Ele capta muita energia solar e esquenta um pouco. Então quando está no verão a gente coloca palha, né, de grama cortada, por exemplo, em torno aqui como se fosse um canteiro coberto de palhada. Tá? Nessa época de inverno não é muito problema porque as temperaturas são amenas. Então após umas 2, 3, no máximo 4 semanas, né, a gente vai levar essas mudas para o campo. Nesse caso a gente recomenda fazer rotação de culturas. Nós estamos indo para uma área ali que foram feitas 2 adubações com adubação verde, com crotalária e com mileto, tá? Em 2 ciclos diferentes, então mais ou menos 45 dias de mileto e antes tinha sido uns 3 meses de crotalária. Aconteceu essa semana o Congresso Brasileiro do Agronegócio, reunindo as principais lideranças do setor e discutindo os caminhos a seguir para continuar sendo a locomotiva econômica do país. Mostrando o constante desenvolvimento do setor, a 22ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio trouxe diversos temas, dentre eles a inovação em mercados e cadeias produtivas. Todos os anos nós trabalhamos os temas que são fundamentais para um setor que também é fundamental para o país. Então nós procuramos trabalhar temas que sejam relevantes, né, para que o agronegócio continue crescendo no Brasil, e para isso nós precisamos vencer os nossos desafios. A gente acredita que a governança e a inovação são nossos grandes pilares que vão nos levar para um futuro de protagonismo que o agro tanto precisa, e o agro brasileiro tem todas as condições para ser esse protagonista no fornecimento de alimentos, energia, fibra para o mundo todo. Recebendo cerca de 800 pessoas presencialmente em São Paulo e 7.000 pela internet, o evento trouxe autoridades e representantes de várias cadeias produtivas. Nós tentamos sempre diversificar, né, para que nós tenhamos um debate realmente produtivo, com bastante conteúdo, para que as pessoas possam realmente aproveitar esse dia para ter informações de primeira e também ter um networking, né, porque aqui todo o setor praticamente se encontra neste evento. Apostando na adoção de tecnologias, o setor enxerga o potencial produtivo brasileiro com boas expectativas.
nós temos várias coisas em andamento. Nós temos uma integração lavoura, pecuária e floresta, a recuperação de pastagem, que hoje está produzindo pouco e que pode produzir muito mais do que está produzindo, né? Isso é uma tecnologia que está junto com a Embrapa e algumas empresas privadas, inclusive a Cocamar, no sentido de recuperar os pastos e transformar esse pasto em um pasto de boa qualidade, produzindo mais carne e produzindo grãos também. Essa é a questão biológica, né? Nós temos uma revolução biológica acontecendo agora recente, 4, 5 anos para cá, que começou aí a juntar produtos biológicos na planta com grande sucesso. Então isso também vai incrementar bastante a nossa produtividade. E eu destaco também o profissionalismo do produtor rural. Ele é hoje um cidadão que está assumindo e recebendo e adotando tecnologias. Ele era muito refratário quanto a isso, questão de custos, etc. Mas agora ele está ganhando dinheiro. Não dá para negar que o produtor rural ultimamente tem ganho dinheiro. E ele tem convertido parte desse ganho em tecnologia para melhorar a sua produtividade. É a economia com dinâmica que faz com que todas essas coisas aconteçam. É assim, é natural. Mas o Brasil será importante na produção de alimentos no mundo. Será o maior exportador do mundo, certamente o único país que tem terras ainda para reconverter. Pensando em tornar a produtividade mais eficiente e sustentável, a conectividade e a utilização de combustíveis renováveis estão nos objetivos. Grande salto de produtividade que nós vamos dar no país está intrinsecamente ligado à conectividade. E há um desafio muito grande em relação à conectividade no país, no tocante à infraestrutura. Então, para nós equacionarmos essa questão, o investimento em infraestrutura tem que ser a tônica. Um investimento onde, do pequeno ao grande agricultor, ele consiga acessar toda aquela questão que hoje existe no maquinário, à disposição do cliente, para ele maximizar os seus resultados e minimizar o seu custo. O biometano, eu acho que ele veio para ficar. Eu não sei quem falou isso, não sei se foi o ministro Bento ou alguém comentou essa questão. Eu lembro do ministro Bento ter colocado isso. Nós estamos sentados sobre um pré-sal caipira. Quando a gente fala do pré-sal caipira, é toda a composição orgânica que nós temos dos dejetos de suínos, bovinos, de aves, então, e principalmente também da cana-de-açúcar. Então, toda essa questão de material orgânico, ele se transforma num biogás. E esse biogás, a partir de uma purificação, você transforma esse biogás em biometano. Você tira as impurezas, tira a umidade, e aonde a gente consegue utilizar esse combustível em maquinário agrícola, em motores, em caminhões. Ou seja, é uma nova forma de combustível que a gente tem à nossa disposição aqui no país e que tem uma pegada de carbono muito baixa. Uma raça de gado rústica, extremamente precoce e, o que é melhor, totalmente desenvolvida no nosso país. Assim é o Canchim, que no cruzamento com o gado zebu vem apresentando resultados impressionantes. O Canchim é uma raça genuinamente nacional e foi desenvolvida em meados dos anos 70, com respaldo das pesquisas da Embrapa. Mais recentemente, na década de 90, a raça passou por mudanças e uma nova formação, com a entrada da base de fêmeas Nelore e outras origens de touro charolês, expandindo os rebanhos comerciais e a formação da raça pura. Ele agrega carcaça, peso de carcaça, qualidade dessa carcaça. São touros que a campo executam, muito bem a sua função, de cobertura, a pasto, são animais de boa libido, de ótima qualidade seminal, tolerantes ao calor, são animais de pelo claro, e então toda essa parte funcional do Canchim evoluiu muito. Do primeiro animal até a segunda formação, a raça foi trabalhada em corrigir algumas questões, como umbigo e pelagem, por exemplo. A gente brinca que o Canchim tem estudos aí em diferentes frentes e é uma das raças mais estudadas no país, Acho que
por causa dessa origem dele mesmo na pesquisa. Atualmente, na comparação de desempenho a campo com as raças taurinas mais rústicas, o Canchim tem apresentado bons resultados, principalmente se estiver em um sistema alimentar adequado ao longo do crescimento. Um bezerro Canchim, ele já desmama com uma arroba a mais, né? A fêmea Canchim também, né, desde a sua formação lá, por ter essa base leiteira, né, é uma fêmea que cuida muito bem do bezerro e produz leite suficiente de qualidade para esse bezerro. Considerado um dos grandes trunfos no cruzamento, o uso do Canchim sobre as F1 das raças europeias demonstra que a raça é bastante flexível. Você pode ter um rebanho puro, você pode usar o touro a campo em vacada Nelore, você pode usar o touro a campo para repasse de F1, ou em todas as fêmeas F1 para produzir um tricross, né? Então a gente vê um grande mercado, né? Tanto para o touro a campo, e a gente agora está numa frente aí para trabalhar o touro Canchim voltar aí para centrais de inseminação, né? É um trabalho tanto de fomento da pesquisa, mas também de interesse dos criadores em atender a esse mercado. A Embrapa já desenvolveu vários tipos de mandioca para todas as regiões produtoras. Tem branca, amarela e até mesmo rosada. Confira! Recanto para uma infinidade de culturas e tradições, o Cerrado é intitulado como a savana mais rica do mundo, por sua diversidade biológica, também sendo considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Devido às características típicas do solo, estudos científicos criaram tecnologias para favorecimento da agricultura, de forma sustentável. A exemplo disso, a Embrapa desenvolveu a mandioca rosada, variedade que vem garantindo rentabilidade para os produtores da região. Aqui na Embrapa Cerrados, né, assim como em outras unidades da Embrapa, nós temos bancos de germoplasma de mandioca, que são coleções de cultivares de mandioca do Brasil inteiro, né? E dentro dessas coleções nós observamos, né, alguns acessos que tinham a coloração da polpa da raiz rosada. Aí foram desenvolvidos estudos e foi visto que a coloração rosada estava associada à presença de carotenoides nas raízes, como por exemplo o licopeno, né? E que esses carotenoides podem ter, né, algumas qualidades nutricionais que seriam interessantes. Comparada com as convencionais, essa mandioca se difere devido à presença de carotenoides, que são pigmentos nutricionalmente benéficos, como o licopeno, um importante antioxidante. Nós fomos estudar esses materiais e vimos que eles não reuniam, no caso aqui das condições do Cerrado, as características agronômicas mínimas para o cultivo. O que o mínimo que a gente imagina para o cultivo, né? É que tem uma produtividade de raízes de moderada a alta, e esses materiais produziam no máximo 6 toneladas, 8 toneladas de raízes por hectare ano. Muito baixo, isso não viabiliza o cultivo de mandioca. Ademais, aqui na nossa região, é fundamental que as cultivares apresentem resistência à bacteriose. E esses acessos não tinham resistência à bacteriose e também não tinham características culinárias interessantes, como sabor e baixo tempo para cozimento, né? A mandioca de mesa, para ser utilizado na alimentação humana, tem que cozinhar, né? E aí nós temos que fazer o melhoramento genético, ou seja, incorporar essas características nesses materiais e manter a característica rosada. O êxito do melhoramento genético resultou em 2 cultivares, nomeadas de BRS 400 e BRS 401, providas de potencial produtivo, qualidades culinárias e resistência à bacteriose. Elas não precisam de manejos diferenciados. Essas cultivares de polpa rosada, elas exigem exatamente os mesmos cuidados que as mandiocas de polpa amarela, de polpa branca de mesa. Ou seja, elas respondem à melhoria do ambiente. Você utilizar a adubação, quer seja orgânica ou
química é importante, elas respondem à melhoria. Elas, aqui no caso do Cerrado, elas respondem à irrigação. Se você irrigar, você vai conseguir plantar o ano inteiro e você vai escalonar o teu plantio e as tuas colheitas. Elas estão adaptadas, inclusive, à sucessão de culturas dentro do manejo que os horticultores fazem. O investimento dos produtores e a profissionalização são incentivados pelo alto valor agregado e pela alta viabilidade de lucro. Principalmente no Brasil, o segundo maior produtor de mandioca do mundo. Na hora de investir, seguir as orientações da entidade impedirá a compra de gato por lebre, garantindo a autenticidade do produto e segurança ao negócio. O programa está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até semana que vem!